Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo sobre a minha vida de imigrante. Eu já morei em Portugal por muitos anos e hoje eu moro na Bélgica. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Bélgica, sonho ou pesadelo? Sim, gente, muitas pessoas me perguntam se morar na Bélgica é realmente muito bom. E claro, eu não poderia simplesmente falar o lado bom. Eu tenho que falar também, né, o lado menos bom. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Deixe seu comentário, me conte a sua história, se você sonha em migrar, se você sonha em morar na Bélgica, se você mora em Portugal, se você mora no Brasil, me fala da onde você está me vendo, tá? Então, dito isso, vamos começar a falar desse assunto que pode parecer ser um assunto muito simples, mas é um assunto muito sério. Por quê? Porque imigrar, meu amor, não é brincadeira, tá? Imigrar requer vários passos, programação, adaptação, e a gente tem que alinhar as nossas expectativas, ok? Quando eu decidi vir morar na Bélgica, foi porque eu estava passando por uma situação muito difícil financeiramente em Portugal. A gente tinha um nível de vida, aí aconteceu algumas coisas que depois eu conto no outro vídeo, então a gente tinha que fazer alguma coisa para poder, né, sair daquela situação, sair do fundo do poço, sair daquele buraco, pagar as contas, fazer tudo, comer, ou seja, eu pensei assim, o que que eu sei fazer, meu Deus? O que que eu posso fazer para poder sair dessa situação? E aí eu falei, vou imigrar. Eu já tinha imigrado do Brasil para Portugal, deu bom. Então, ou seja, significava que era uma coisa que eu sabia fazer. Então eu falei assim, vou fazer o que eu mais sei fazer, vou imigrar de novo. A gente pensou em Inglaterra, pensou em Suíça, pensou em Luxemburgo, mas a gente veio para a Bélgica, tá? Quando eu cheguei aqui, confesso que eu achei que seria um sonho. Sim, por quê? Porque é tudo muito bonito, né? Você chega, você fica encantado e realmente você pode construir uma vida dos sonhos. Porém, tem um lado, né? Que se você não souber como caminhar, pode se tornar um pesadelo. Como assim, Ju? Gente, primeira coisa, pelo menos a minha experiência, tá? Quando eu fui para Portugal, não tinha nem 18 anos ainda, fiz 18 anos em Portugal. E aí, eu aprendi muito que palavra é muito importante. As pessoas que eu passei a conviver, né, o meu círculo ali, no trabalho mesmo, de amigos e tudo, a gente tinha uma questão muito forte, que era a palavra. Ou seja, falou, tá falado. Aqui na Bélgica não funciona assim. Aqui na Bélgica não funciona assim. Aqui na Bélgica você pode ouvir milhares de promessas, você pode ouvir milhares de histórias, mas na hora do vamos ver, as coisas não são como as pessoas dizem. Então você não pode chegar com essa ingenuidade, digamos assim, porque assim, quando eu olho para trás, eu vejo que eu era muito ingênua quando eu cheguei aqui na Bélgica. Só que tem um detalhe, meu amor. Eu vim do Brasil, então eu tive que aprender a me defender, tá? Coisa que em Portugal, pronto, já teve alguma situação ou outra, mas aqui na Bélgica era tipo assim, todos os dias, porque senão as pessoas, elas querem passar por cima de você, elas querem tirar vantagem, elas querem tirar o seu dinheiro, elas querem aproveitar da sua vulnerabilidade. E se você é muito ingênuo, você cai e você pode não conseguir se reerguer. Então, quando as pessoas me perguntam se morar na Bélgica é muito bom, sim, para mim é muito bom, tá? Mas por que que para mim é muito bom? Porque logo no começo eu consegui enxergar que aqui, sabe, as coisas não são como é em Portugal, as coisas não são como é no Brasil, tá? Aqui é um mundo à parte, gente. Aqui é um mundo à parte. E o que me fez dar esse clique, porque eu cheguei, fiquei encantada, tinha neve, sabe? Parecia que eu estava dentro do cenário de um filme, sabe? O transporte público maravilhoso, lindo, sabe? Muito verde, né? Assim, muita árvore, não estava muito verde na altura, não estava tava nevando. Mas, tipo assim,
muito verde, muita neve, sabe, aqueles casacos maravilhosos e tudo. Então, assim, eu fiquei encantada. E teve um dia quando eu fui trabalhar, né, que nessa altura eu não tinha carro, nessa altura eu estava ainda começando a me adaptar com tudo. Eu cheguei aqui na Bélgica, eu fui trabalhar num salão de cabeleireiro, tá? Então eu levei meus filhos para a escola. Eu lembro que estava nevando, estava frio, desgramado. Peguei o transporte, levei meus filhos para a escola. Aí da escola até o salão eu ia a pé, chegava lá quase congelada, a boca até torta de tanto frio. E é tipo assim, eu que ando devagar, é uns 10 minutos a pé, sabe? E aí nisso, eu tava, né, mexendo no celular. Tava no Facebook ainda naquela altura que era muito Facebook. E aí uma menina tinha postado, nem sei quem é essa menina, mas ela fez com que, ó, a chavinha virasse aqui na minha cabeça. Ela falou assim: aqui na Bélgica, todo dia a gente tem que matar um leão. É um leão por dia. Cada dia é uma pessoa querendo nos prejudicar. Eu parei, li aquela mensagem. A menina, assim, sabe, bonitinha, novinha, mãe, postando aquilo. Eu falei assim, uai, gente, por que essa menina tá falando isso? E eu comecei a observar. E aí eu comecei a observar e realmente comecei a ver que sim, as pessoas, elas gostam de tirar proveito de você por qualquer motivo, para ganhar, sabe, um trocado, para poder, só mesmo pelo fato de te enganar, pelo fato de achar que está se sobressaindo em cima de você. Eu lembro que quando eu estava nesse salão, chegou uma mulher e ela, toda vez ela queria, eu sempre fui, no salão eu sempre fiz de tudo, né? Sempre fiz de tudo e tal, mas eu trabalhava já dando cursos, viajando, ministrava aula tanto para cabeleireiro iniciante, cabeleireiro profissional, para professor, então, ou seja, eu tinha uma bagagem muito grande. E aí, essa pessoa que me contratou enchia minha bola. Ai, a Juliana é isso, a Juliana é aquilo, a Juliana é aquilo outro. Beleza. E aí tinha uma mulher aqui nesse salão, que tá brasileira, que toda vez que ela ia, eu via que ela me olhava assim torto. Tanto é que na primeira vez ela falou assim: ah, ninguém vai me apresentar? Eu mesmo me apresento. Você que é a Juliana? Aí eu falei assim: sim, sou. Tudo bem? Gente, a mulher me olhou de cima a baixo, assim, ó, como se eu fosse um lixo. Te juro, como se eu fosse um verdadeiro lixo. Na cara dela estava estampada. E depois a pessoa me falou que ela disse: nossa, eu esperava mais. Ela falou desse jeito. Que esperava mais, de tanto que ele falava de mim, que ela esperava mais. Olhando para trás, eu entendo. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito simples, eu vinha de um problema de saúde muito grande, eu tinha ficado internada há muito tempo, o meu filho ficou internado também há muito tempo. O total de internação foram quase 6 meses e meio, só para vocês terem uma noção, entre eu e meu filho. Eu estava obesa, né? Porque eu estava com 120 quilos e tal. Então, ou seja, eu estava destruída emocionalmente, né? E também a minha saúde. Eu tinha acabado de conseguir, meu filho, sair de um buraco gigantesco de saúde emocional, né? Tava imigrando de novo, então eu tava toda esmulambada mesmo, sabe? Até hoje, de vez em quando, eu tô esmulambada, imagina daquela altura. E aí, ela falou desse jeito. Gente, essa mulher ia no salão toda semana e toda semana ela queria, porque queria que fosse que eu atendesse ela. E eu pus na minha cabeça que eu não ia atender ela. Por quê? Porque eu via que ela estava querendo me humilhar, eu via que ela estava querendo, sabe, sei lá, se aproximar de mim e tal. E aí teve um dia que ela falou assim: ah, você não quer me atender? Eu falei: não, minha agenda tá cheia. Mentira, depois não tinha ninguém, mas eu falei que a agenda estava cheia. E ela queria, porque queria que eu fizesse o pé dela. E eu até contei isso para minha cunhada, eu tive a sensação que ela queria, tipo, me ver por baixo, sabe? Desse jeito. E depois ela falou que eu era muito cismada e que se ela, eu ia falar em bucetar, se ela cismasse, ela me denunciava para ser deportada. Nunca fiz nada contra a mulher, gente. E aí, só que ela não sabia que eu tinha nacionalidade portuguesa, que eu já tinha documento belga, entendeu? Mas isso é só para vocês entenderem o contexto da história. A pessoa que estava aqui há mais tempo olhou para uma brasileira recém-chegada, mal vestida, né? Muito obesa,
que não tinha nenhuma vaidade, porque estava com o emocional totalmente destruído, que a preocupação era salvar o meu filho, a preocupação era eu me manter viva. A minha preocupação não era me vestir bem, a preocupação não era fazer as unhas, a preocupação não era nada disso, a minha preocupação era me manter viva e trabalhar para poder, né, pagar as dívidas que se acumularam naquele período que a gente ficou internado e tal, aquela coisa toda. Então, ela olhou para mim assim e ela viu uma pessoa que ela poderia passar por cima. Ela olhou para mim e achou que, por eu ser essa pessoa simples e humilde, eu não teria documento, que ela poderia fazer o que a maioria das pessoas fazem aqui com quem não tem documento, que é ameaçar, que é colocar medo, que é, sabe, fazer com que a pessoa se encolha cada vez mais. E isso tudo porque eu não quis fazer a unha da mulher, gente. Poxa vida! Olha para vocês verem. Agora, imagina quem não tem documento. Imagina, eu, naquela altura, eu lembrei da postagem da mocinha e eu falei, aqui é assim mesmo? Então, peraí, porque eu só tenho a mim para me defender. Eu não tenho mãe aqui, eu não tenho família aqui, né? Tenho meu marido, ok? Né? Os meus filhos, mas eu tenho que me defender. E a partir daquele momento, eu jurei para mim mesmo que ninguém mais ia me humilhar, que ninguém mais ia me pisar, que ninguém ia fazer o que quisesse comigo aqui não, porque aqui não é bagunça. Entendeu? Porque eu já era imigrante há 14 anos. Já tinha construído a minha vida em Portugal, né? Estudei em Portugal, criei empresa em Portugal, tinha salão em Portugal, fui reconhecida pelos meus clientes, a maioria dos meus clientes eram todos portugueses, sabe? Que até hoje eu falo com eles pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, até hoje a gente conversa, a gente mantém um relacionamento bacana. Aí eu ia chegar aqui na Bélgica, né? Imigrante véia, ia deixar brasileiro me pisar? Ah, só se eu tivesse maluca. Eu tava doente, mas não tava morta, né, gente? Então, essa foi a divisão de águas. Essa foi a hora que eu decidi que a minha vida não era bagunça, que ninguém ia me pisar, que ninguém ia me enganar, apesar que teve depois duas situações que teve pessoas que me passaram a perna aqui na Bélgica, mas pronto, vivendo e aprendendo, né? Mas foi em relações diferentes, parâmetros diferentes. Mas na primeira, eu logo falei assim: opa, meu amigo, ops, sou burra não, tá? Vamos resolver esse babado aqui. E o outro tá na justiça até hoje, porque foi uma coisa mais séria. Mas o que que acontece, gente? Então, a Bélgica, ela é um sonho sim, por exemplo, qual que é a parte que eu mais gosto aqui em relação à minha vida, que eu acho que é uma vida maravilhosa? Os meus filhos têm uma boa educação, os meus filhos têm um bom atendimento médico, né? Os meus filhos têm perspectiva de futuro. Aqui a faculdade, para quem tem documentação, você paga muito barato, você paga anualmente. Então, é uma realidade, por exemplo, que até mesmo em Portugal é diferente daqui. É uma realidade que de quem vive no Brasil é completamente diferente, né? O poder de compra aqui é muito melhor. Você consegue comer bem, você consegue vestir bem, você consegue, né, ter uma vida de qualidade. Mas, por outro lado, tem essa parte que se você não souber com quem você se envolve, pode se tornar um pesadelo. Por que que pode tornar um pesadelo? Porque a pessoa pode sim querer te humilhar, a pessoa sim pode querer te enganar para poder tirar o seu dinheiro e a pessoa ainda pode querer te calar. A pessoa pode virar para você, se você não tem documento, eu vou te denunciar, você vai ser deportado, você vai não sei o quê, entendeu? Então, eu, Juliana, já era muito seletiva em relação à amizade. Muito, muito, muito. Eu tenho amigos de anos, anos, porque eu gosto de criar relações, né? Eu gosto de, para mim poder ter qualquer tipo de relacionamento com a pessoa, pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento de amizade, pode ser relacionamento profissional, independente do relacionamento que eu vou ter com qualquer pessoa, eu tenho que admirar a pessoa. Isso é meu desde quando eu era pequena, gente. Desde quando eu era novinha, sabe? Eu tenho que admirar a pessoa, porque se eu não admiro a pessoa, eu não consigo me relacionar com ela. Então, a amizade, para mim, tem que ser um relacionamento construído, tem que ser um relacionamento de confiança.
E baseado, né, no que eu vejo por aí, eu sei muito bem que eu não posso ter amizade com certos tipos de pessoas, entendeu? Não porque eu acho que eu sou melhor do que a outra, mas porque eu aprendi desde lá de trás, desde quando eu estava lá no Brasil, quando eu morava no Brasil, um dos princípios da minha família é: você fala com todo mundo, mas você não envolve com todo mundo. Então, eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo, sem distinção, sabe? Se eu vou para um evento, por exemplo, igual eu sou muito convidada, porque de vez em quando eu sou blogueira, eu cumprimento todo mundo, gente. Eu cumprimento todo mundo. Por quê? Porque eu sou assim. Agora, falar que é meu amigo, trazer para dentro da minha casa, trazer para dentro da minha vida, sabe? Não, aí não. Aí são poucas pessoas. E principalmente aqui na Bélgica, tá? Por quê? Porque as pessoas, não sei por quê. Eu sinceramente, é um tipo de coisa que eu ainda não consegui entender, tá? Não consegui entender o porquê que tem tanto caloteiro, tanta pessoa desonesta, não sei. Ou é porque já passou por isso, né? E por meio de defesa acaba se tornando igual. Tipo assim, eu vou fazer para não fazer comigo? Sei lá, deve ser isso. Porque é muita gente, é muita história, sabe? É muita história que chega até a mim, de pessoa que foi enganada. E umas coisas, gente, que não faz sentido, sabe? Umas coisas que sinceramente não faz sentido. Então, se você, né, pretende morar na Bélgica, se você me vê de Portugal, quer vir morar aqui, fazer a mesma trajetória que eu fiz, né? Se você, sei lá, está em outro lugar e pretende morar na Bélgica, saiba que sim, você pode ter uma vida dos sonhos aqui, porque aqui a gente consegue ter qualidade de vida. Mas, porém, entretanto, todavia, se você se envolver com as pessoas erradas, você pode viver um verdadeiro pesadelo, tá? Um verdadeiro pesadelo. E isso eu tô falando por alto, sabe? Porque existem histórias, situações que vão muito além, desde situações simples a situações muito baixas, sabe? Pessoas que prejudicam a outra e assim, você olha para a cara da pessoa e você fala assim, meu Deus, não acredito que a pessoa fez isso. Uma situação que agora falando dessa parte me veio à mente. Teve uma vez, eu estava num ambiente, estava eu e meu marido, chegou uma pessoa para poder falar conosco, conversar com a gente. E essa pessoa desabou a falar mal de uma determinada pessoa que eu conheço. Eu falei, sério? Eu acho que não é bem assim. Porque, né, tipo assim, você vai falar mal de uma pessoa que eu conheço comigo? Mas de repente, gente, porque a gente estava numa festa, essa pessoa que ela estava falando mal que eu conheço chegou perto. De repente, a mulher simplesmente mudou. Oi, tudo bem? Nossa, meu Deus! O meu marido olhou pra minha cara, eu olhei pra cara do meu marido e falei assim: não, só pode ser louca. Só pode ser louca. Chegou aqui falando mal, a pessoa chega perto e se faz de simpática. Me afastei da pessoa. Me afastei. Por quê? Porque se ela tava falando mal do outro e depois ainda nem sustentou que estava falando mal, só dela falar mal do outro já afastaria. Porque eu sei que ela, né, tem contato com essa pessoa. Mas, além de falar mal, quando a outra pessoa chega perto, ela se faz simpática. Eu falei assim, como assim, gente? É muita falsidade por metro quadrado. Então, sim, me afasto. Recebo muito convite, mas eu não vou em todos os lugares. Por quê? Porque eu sei que são ambientes que não são para mim, que não vão me levar a lugar nenhum, sabe? Que não vai agregar em nada na minha vida. Eu sei, por exemplo, que há ambientes de pessoas que falam mal das outras e prejudicam umas às outras. Então, para que eu vou estar nesses ambientes? Então, é isso que diferencia a sua vida, ser um sonho ou ser um pesadelo aqui na Bélgica. Pode parecer, sei lá, meio abstrato o que eu estou falando, sabe? Mas essa é a realidade. Então, não seja ingênuo de achar que todo mundo pensa igual a você. Não seja ingênuo de achar que ninguém vai querer te prejudicar.
Não seja ingênuo de acreditar em tudo que a pessoa fala e te promete. Porque aqui na Bélgica, sabe aquele ditado que a gente escuta quando a gente migra? Ah, aqui é terra que fiz chora e mãe não vê. Meu amor, é aqui na Bélgica. A gente estava lá em Portugal, sabe? Que era uma paz da alma. Meu Deus do céu, não acontecia nada. A gente trabalhava, fazia churrasco com a minha família, quando a minha família estava lá, né? Todo mundo. Os meus amigos, era só, sabe? Aquela coisa. Gente, nunca teve um trelelê assim, sabe? Nunca teve. Era aquela coisa tão pacata que todo mundo resolveu ir embora. Eu vou embora aqui, aqui não acontece nada. Uns foram para Portugal, uns foram para Luxemburgo, outros foram para a Suíça, outros foram para o Brasil, sabe? Porque era tudo muito calmo, tudo muito zen. Aqui, meu Deus do céu, aqui cada dia é um babado diferente. E eu que trabalho através da internet, aí fica chegando muito conteúdo, sabe? Se eu for ficar vendo esses conteúdos todos, eu não trabalho, porque cada dia é um babado diferente. É fofoca de um daqui, é fofoca de outro dali, é o outro que fez isso, é o outro que fez aquilo, é o outro que apanhou, é o outro que não sei o quê, é o outro que bateu. Gente do céu. Então, não se misture, meu amor. Não se misture com qualquer pessoa, não se misture com pessoas que não têm os mesmos princípios e os mesmos propósitos que você. Se você é família, se você quer dar um futuro melhor para os seus filhos, então, se quer ter amizade, procure pessoas que sejam ali alinhadas aos seus princípios e propósitos, entendeu? Mas com muita atenção, porque às vezes também a pessoa pode estar pintada, né, de cordeiro, né, e na verdade é lobo em pele de cordeiro. Então, faça da sua vida um sonho aqui na Bélgica, porque está nas suas mãos esse poder. Faça da sua vida um sonho. Não deixe que se torne um pesadelo através de escolhas erradas, através de se envolvendo com pessoas erradas. Ok? Entendido? Então me fala, escreve nos comentários. Você vai fazer da sua vida um sonho ou vai deixar que se torne um pesadelo? Eu luto todos os dias para que minha vida aqui na Bélgica seja um sonho, sabe? Uma vida dos sonhos. Claro que não é fácil, claro que a gente tem, né, as nossas correrias do dia a dia, mas sim, eu posso dizer que eu consegui uma vida dos sonhos aqui na Bélgica, através de não me deixar envolver com pessoas erradas, através de saber com quem eu trago, né? Permitir quem entra na minha vida ou não. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, ok? Deixe seu comentário. Se você quiser me seguir lá no Instagram, também me siga. Às vezes eu não estou muito ativa lá não, né? Mas eu sempre posto conteúdo lá, então me segue aqui, me segue lá, me segue no Facebook. O Facebook também tem muita foto da minha família, da minha trajetória, que é para vocês irem associando tudo que eu falo aqui com vocês, entendeu? E aí vocês vão ver as fotinhas lá e vocês vão, a Ju falou sobre isso no vídeo, não sei o que e tal, tá bom? Grande beijo, nos vemos no próximo vídeo.